Beleza. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus e, como os irmãos sabem, nós estamos nessa série de ministrações, no Evangelho de Marcos. E hoje nós chegamos no capítulo 3, do versículo 7, e nós vamos ler até o versículo 19. Semana passada nós vimos o começo o final do capítulo 2 e o começo do capítulo 3. E a gente viu um pouco daquilo que o Senhor nos chama a viver no dia do descanso. E como foi maravilhoso poder ver depois, a pregação através da internet e poder ser edificado pelo Senhor. E eu convido os irmãos também a fazerem isso. Se vocês algum domingo não puderam estar presente aqui, que é muito melhor, vocês possam estar entrando no YouTube ou então no Spotify ou em qualquer outra rede de podcast e dar ouvida nas pregações que já foram ministradas. São pregações que são, de uma certa forma, interligadas umas às outras, já que a gente está seguindo uma sequência de um livro. E hoje nós vamos ver esse trecho, do versículo 7 até o versículo 19. Eu convido os irmãos a estarem prestando bastante atenção na leitura que vamos fazer agora. Então Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão, sabendo das coisas que ele fazia, veio até ele. Então Jesus disse aos seus discípulos que lhe preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tinha curado muitas pessoas, de modo que todos os que sofriam de alguma enfermidade se lançavam sobre eles para tocá-lo. Também os espíritos imundos, quando o viam, se prostravam diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhe advertia severamente que não dissesse quem ele era. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque só de lê-la nós já podemos ouvir a tua voz e já ser edificados por ela. E eu te peço que nesse momento de exposição desse trecho que nós lemos, o Senhor fale aos nossos corações e transforme as nossas vidas. Que nós possamos aprender a caminhar contigo, a sermos discípulos do Senhor, não como a multidão que buscava somente benefícios para si, mas que possamos entender o que é verdadeiramente andar contigo e sermos chamados de filhos e filhas do Senhor. Fala, Deus, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Ao chegarmos nesse ponto do Evangelho de Marcos, já se formam dois caminhos bem distintos em torno de Jesus. De um lado, há o crescimento explosivo da sua popularidade entre o povo, e de outro, a oposição crescente das autoridades religiosas. No episódio imediatamente anterior, aquilo que nós vimos no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, Jesus cura um homem com mão ressequida em pleno sábado, dentro da sinagoga, diante dos fariseus. O gesto que revela a sua autoridade sobre a lei e a sua compaixão pelas pessoas. É interpretado não como um momento de graça, de alegria, mas na verdade é interpretado como uma ameaça. E as respostas daqueles líderes que viram aquilo não é arrependimento, mas eles começam a conspirar.
e se junta dois grupos, os fariseus e os herodianos. Grupos que normalmente seriam inimigos políticos e teológicos, eles se unem para tramar a morte de Jesus. Enquanto os religiosos os rejeitam, as multidões os buscam Cristo com fervor. O texto nos diz que vinham de todos os lados. E é importante a gente perceber isso. Vinha um povo da Galiléia e Judéia, que são territórios judaicos, da Idumeia, que era do sul, e do outro lado do Jordão, ou seja, a região da Transjordânia, e até de Tiro e Sidom, que são cidades gentílicas e pagãs. Isso revela algo marcante. Jesus, ele não era só conhecido e visto como um pregador local, um profeta regional. A sua fama, ela já tinha rompido barreiras religiosas, geográficas e culturais. E ele atrai todo tipo de gente. Mas a grande questão que a gente precisa destacar quando nós lemos esse texto é o que essas pessoas buscavam, o que essas pessoas iam buscar Jesus, o que elas queriam. E nós podemos ver de forma bastante clara, a maioria vem por benefícios, buscando cura, libertação e alívio. E Jesus, o Jesus que busca, não é o Jesus que é Senhor e Salvador, mas na verdade é somente o milagreiro. É um tipo de herói que resolve seus problemas, mas que não o chama para perto, que não nos chama para a verdadeira transformação. O Messias que muitos esperavam não era esse Messias que veio para servir, mas ele era um libertador político, ou então isso que eles exatamente buscavam, como se fosse um líder sobrenatural que resolveria suas aflições visíveis. Mas Jesus, ele na verdade não se encaixa nesses moldes. Nem o líder político que veio para tomar o poder e reinar sobre tudo, está instaurando um estado teocrático, muito menos um curandeiro, um milagroso que só vinha para nossas mudanças do corpo, as aflições que são visíveis. Mas, na verdade, Jesus, ele não se deixa dominar por aquilo que era o anseio das multidões. Mas ele serve, ele cura, mas ele também se retira no meio desse povo. Ele busca um tempo com o Pai. E aqui nesse trecho, nós vimos, logo depois dele curar a grande multidão, ele sobe ao monte. O monte das Escrituras a gente vai ver em diversos momentos. É frequentemente um símbolo de encontro com Deus. É uma revelação e também da aliança. Ali Jesus chama 12 homens para estarem com ele, na intimidade do discipulado. Esses 12 representam não mais um povo como um nacional, mas sim um povo de Deus que é reconstituído a partir do Senhor servo, e não mais a partir de um sistema religioso de Jerusalém. Então, quando nós entramos nessa sessão, é uma marca, é um ponto de transição da fase do início do ministério que a gente viu até o capítulo 3, versículo 6, onde Jesus aparece com autoridade, ensinando e fazendo sinais, para a fase da formação do discipulado, que é do capítulo 3, do versículo 13, e a gente vai ver até o capítulo 8, versículo 30, onde o foco passa a ser se revelar e treinar aqueles que andarão com ele e carregarão a sua missão. Do reconhecimento superficial das multidões para um relacionamento profundo com os discípulos. Da graça comum que se manifesta em curas e libertações para todos, para uma graça eficaz que chama e transforma aquele a quem ele o chama para perto. Nesse cenário, a tensão é muito clara. Há um contraste entre aqueles que querem algo de Jesus e aquele que Jesus quer para si. Entre os que tocam por interesse e o que ele chama por graça. Entre os que reconhecem, e a gente vai ver nesse texto que até os demônios reconhecem quem ele é. E os que verdadeiramente são os seus discípulos. E é justamente sobre esses contrastes que eu gostaria que pudéssemos refletir essa noite. Os contrastes do caminho do servo do Senhor. E o primeiro contraste que a gente encontra nesse texto é o contraste entre a multidão que busca soluções, mas que não busca um Salvador para seus anseios mais profundos. E eu convido os irmãos a olharem comigo do versículo 7 até o versículo 9. E vamos ler mais uma vez. Diz assim o texto:
Jesus se retirou com seus discípulos para o mar e uma grande multidão da Galiléia o seguiu. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, ouvindo falar do que Jesus fazia, veio até ele. Marcos aqui apresenta uma comoção popular. Uma multidão vinda de diferentes lugares, não apenas da Galiléia, mas também de regiões judaicas, como Idomeias e até pagãs. Isso revela que a fama de Jesus já tinha atravessado fronteiras. E nós podemos perceber que essa multidão deixa claro que Jesus era visto como alguém poderoso, alguém que poderia oferecer cura e esperança. Afinal, essas pessoas não tinham meio de transporte que a gente tem hoje, mas elas percorriam grandes distâncias a pé ou então com seus animais, para poder ter um alívio para suas almas. Gente de longe e de perto enfrentava viagens, sacrifícios e dificuldades para chegar até ele. Mas apesar desse esforço, infelizmente o coração da grande maioria estava distante. Buscava apenas um alívio para suas dores, mas não buscava aquilo que de fato poderia salvar o maior problema das pessoas, que era um Salvador, o verdadeiro Messias esperado. Queriam milagres, mas não queriam arrepender-se daquilo que poderia de fato escravizar, que não eram suas dores físicas, mas era o pecado de suas almas. A palavra de Deus revela que por trás desse clamor havia um coração humano que continuava, mesmo ao longo dos séculos, desejando alívio imediato, mas existindo a transformação que o Evangelho exige. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver um detalhe impressionante, que Jesus, mesmo sabendo da superficialidade daqueles que estavam diante dele, ele não olha somente para aquilo que eles buscavam de forma superficial, mas ele não rejeita as multidões. Pelo contrário, quando a gente olha o versículo 10, diz assim: ele curava muitos, de modo que todos os que tinham algum mal se lançavam sobre ele para o tocar. Isso nos ensina algo profundo sobre a natureza de Cristo. Ele não espera uma fé perfeita ou uma motivação pura para agir. Ele cura, ele liberta, porque sua compaixão ela é infinita, mas sempre com um propósito maior, que é para apontar para a necessidade de uma fé genuína e de um novo coração. A atitude de Jesus com essa multidão revela um aspecto doutrinário que nós vivenciamos diariamente, todos os dias, que se chama graça comum. É onde a bondade de Deus que alcança até mesmo aqueles que não creem nele. É quando a gente vê, como diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 45, que a chuva cai sobre justos e injustos. É o pão de cada dia, mesmo para aqueles que rejeitam o Senhor. É o cuidado que sustenta a criação e até mesmo realiza milagres, sem que isso signifique a salvação eterna. Nós podemos ver e presenciar quantos quadros que são irreversíveis para a ciência, mas ainda assim Deus continua operando milagres, transformando vidas. E quando Deus opera esses milagres, muitas vezes a gente vai olhar para essas pessoas e a gente não vai ver que elas creem verdadeiramente no Senhor. Mas o Senhor continua operando milagres. E muitas vezes, infelizmente, nós vemos que muitos até oferecem aquilo que aconteceu na sua vida para deuses que são falsos, ou então para santos que não podem fazer nada por elas. Esses milagres e sinais de Jesus eram lampejos dessa graça comum. Curavam e aliviavam, mas não era o destino final. Elas apontavam para o que Jesus veio de fato trazer, a reconciliação com Deus, pela fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, como nós encontramos em Romanos capítulo 10, versículo 17. A graça comum, ela consola, ela sustenta, mas ela não pode regenerar. Ela apenas prepara e anuncia algo maior, que é o reino de Deus. Quantas vezes nós podemos presenciar quantas coisas boas acontecem com a nossa vida,
Quantos milagres nós presenciamos na vida dos nossos irmãos e amigos e familiares? E quantos deles, mesmo passando por tamanho milagre, ainda assim não se curvam diante e perante o Senhor? Porque eles estão sempre buscando um Deus que faz milagres, mas eles não querem um Salvador para suas almas. Desculpa, meus irmãos. Foi assim a semana toda. Nem todos que recebem continuam, mas os chamados, eles permanecem. Nesse texto, também nos lembra que, apesar das multidões, pouco de fato seguiram até o fim. A gente pode lembrar da igreja de Atos. Quando a gente vê o primeiro encontro da igreja, quantos tinham ali? 120 pessoas. É um contraste diferente do que a gente encontra com essa multidão que iam até Jesus. Mas como isso é precioso, vai ser difícil. Mas esses poucos eram aqueles que ele chamou de forma eficaz, e esses sim permaneceram. Isso mostra que a obra de Cristo é ao mesmo tempo ampla em compaixão, mas ela é específica em seu chamado. Ele cura muitos, mas só aqueles a quem ele chama para si de verdade continuam com ele. Quando a gente olha para a nossa realidade atual, muitos ainda buscam os milagres para suas soluções para os seus problemas. Nós vamos ver pessoas cultos que a gente encontra procurando curas e libertações, que estão completamente cheios para soluções para os seus problemas. Quantas romarias ainda existem para Juazeiro do Norte, buscando a solução para os seus problemas físicos e os seus problemas espirituais? Quantas pessoas ainda buscam tantos templos que estão cheios, mas que na verdade só estão buscando ao Senhor para poder receber uma bênção da parte de Deus ou para ter a solução para os seus problemas físicos e espirituais, mas que na verdade não busca verdadeiramente a pessoa de Cristo. Nós podemos olhar para esse texto e ver que agora que vimos a graça comum de Jesus que opera e como ela não garante salvação, mas que aponta para algo maior, nós somos chamados para refletir não mais sobre as pessoas que fazem isso, não mais olhar para os outros e verem que as pessoas elas fazem isso diariamente, mas olhar para o nosso próprio coração e perceber como é a prática de nós como igreja do Senhor. Nós que reconhecemos que Jesus morreu por nós, nós que muitas vezes dizemos que somos filhas e filhas do Senhor. Por um lado, nós vemos no texto que muitos buscavam apenas o alívio e não a transformação. Queriam cura, mas não arrependimento. Bênção, mas não a santidade. Isso nos lembra que o coração humano, ainda hoje, tende a tratar Jesus como um médico que deve apenas resolver os nossos problemas terrenos. Mas, por outro lado, devemos perceber que o próprio Cristo nos ensina também a buscar. Às vezes a gente olha para esse texto e vê uma multidão que pede, e a gente já diz assim, meu Deus, que absurdo, essa multidão só busca coisas para ela mesma e busca a Jesus para resolver os seus problemas. E algo que a gente precisa refletir é que não é errado pedir ao Senhor pelos problemas que temos. Não é errado nós pedirmos ao Senhor para a cura, as nossas curas físicas, os nossos problemas e doenças que temos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Até porque quando nós fazemos isso com o coração certo, voltado não somente para um Deus que cura, mas aquele que é o Salvador das nossas vidas, nós demonstramos que confiamos nele e que tudo que temos vem dele, porque ele é o nosso único Senhor e provedor. Então, nós devemos continuar pedindo, e que continuar pedindo não necessariamente significa que nós somos imaturos, mas que nós precisamos entender que significa dependência.
Quando pedimos cura, reconhecemos que Ele tem o poder para curar. Quando pedimos livramento, sabemos que Ele é que reina de forma soberana. Quando pedimos o pão de cada dia, confessamos que não somos nós autossuficientes e que só temos o pão porque trabalhamos, mas porque confiamos que é Ele que dá o pão de cada dia. O problema não é porque pedimos, mas é o coração por trás desse pedido. A questão é, estamos pedindo apenas para o nosso conforto passageiro ou para que Ele seja glorificado e para que o nosso coração seja amoldado à sua vontade? Por isso, devemos continuar pedindo, mas sempre lembrando que toda dádiva boa vem do Pai das luzes e não é do nosso merecimento. Ele quer que busquemos nele tudo o que precisamos, porque ele é o dono de todas as coisas. Essa busca constante, cheia de confiança, é também uma expressão de adoração. Mostra que não confiamos em nós mesmos, pelo contrário, confiamos naqueles que nos criou, é aquele que nos sustenta. A outra aplicação que nós podemos extrair desse primeiro momento, desse primeiro contraste, é que muitas vezes nós podemos correr outro risco, que é julgar as multidões, ao invés de ter a compaixão que Jesus teve. O outro risco que corremos é olhar para as multidões do nosso tempo. Gente sedenta, mas perdida, e julgá-las de longe. Quantas vezes nós nos deparamos, eu acredito que assim como eu, muitos se deparam diariamente com essa realidade. Seja nos sinais, seja nas portas dos supermercados, seja muitas vezes até no caminho da nossa casa, ou nas ruas, ou enfim. Infelizmente, existem muitas pessoas carentes, muitas pessoas miseráveis, muitas pessoas que necessitam e precisam de algo. E quantas vezes, quando elas pedem uma esmola ou uma ajuda, nós já pensamos, esse daí não quer mais trabalhar, só quer um benefício. Esse daí, aquela mulher só aparece quando está doente e sempre quer remédio. Ou então, se eu ajudar, essa pessoa vai ali vender e vai trocar por droga. Quantas vezes nós julgamos as multidões do nosso dia a dia e não se compadecemos dela? É interessante que Jesus aqui mostra outro caminho. Ele sabe o coração dessas pessoas. Ele sabe que no início da igreja seriam somente 120 pessoas que estariam reunidas. Ele sabe que essas pessoas estavam ali buscando um alívio para suas dores físicas, dores externas, mas não estavam buscando porque reconheciam como Salvador. Jesus, ele conhecia a superficialidade da multidão, mas ele não virou o seu rosto. Ele não os ignorou, mas ele curou, ele ajudou e ele servia. Ele não ignorava o pecado daquelas pessoas, mas ele compadecia da dor. Isso nos ensina a praticar a compaixão, mesmo sabendo que muitos, infelizmente, não permanecerão no caminho. Porque a transformação não é o nosso filtro de quem merece. Não é por aquele a gente achar, esse aqui merece ser um presente ou ser ajudado. E muito menos é por aquele, não é a gente que dá a salvação, mas a salvação ela só acontece pelo chamado eficaz de Cristo. Por isso, a compaixão de Cristo, ela deve moldar a nossa compaixão. Quando não reconhecemos a graça comum, caímos em dois erros. Primeiro, a soberba de acharmos que tudo que temos vem do nosso próprio braço e esquecemos que tudo que temos vem da graça soberana do Senhor. Ou então, nós caímos nos outros erros de julgar as outras pessoas e achamos que os outros não merecem o que recebem, porque eles não são convertidos ou porque eles não são da família da fé. Mas Jesus, mesmo conhecendo os corações, ele faz o bem. Ele nos chama a viver assim, a ajudar sem esperar o retorno, a servir sem escolher quem merece ou não, reconhecer os lampejos da bondade e da justiça até fora da igreja, não para idolatrar, mas para agradecer ao Deus que sustenta o mundo, mesmo quando o mundo continua o rejeitando.
A graça comum é o testemunho de que Deus ainda está sustentando tudo, mas ele clama por algo maior: a palavra, a cruz e a fé. No meio dessa multidão que não conhecia o Salvador, havia um contraste marcante. Os espíritos imundos sabiam exatamente quem ele era, e eles reconheciam sua autoridade divina, ainda que não se submetessem a ela. Esse contraste nos leva ao próximo ponto, que é: a multidão ela é curada, mas os espíritos imundos é que reconhecem Jesus. E a gente vê isso no versículo 11 e 12, que diz assim: os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhe advertia severamente que não os expusessem. Aqui nós encontramos um paradoxo. Aqueles que receberam a cura para suas dores, não foram eles que reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, mas o espírito imundo, aquele que a gente espera as piores coisas, são eles que olham para Cristo e sabem quem ele é. Aqui vemos um dos maiores paradoxos do Evangelho. Os espíritos imundos, inimigos declarados do reino, reconheciam com clareza quem Jesus era. Eles se prostravam diante de Jesus e declaravam que Jesus era o Filho de Deus. Porém, essa confissão, logicamente, não era um fruto de um coração que adorava ao Senhor, de uma fé, de uma adoração ao Senhor, mas de temor diante da autoridade suprema de Cristo. Eles sabiam a verdade, mas não amavam, apenas o temiam. E isso nós podemos ver, como John Stott diz: saber a verdade sobre Cristo não é o suficiente. É necessário amar essa verdade e se submeter a ela. E é como nós podemos ver na carta de Tiago, que diz: crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Eles sabiam a verdade, mas estavam em rebelião com o Cordeiro. O silêncio ordenado por Cristo e a revelação de Cristo, nós vamos perceber diante dessa cena que a gente acaba de ler. Diante desses gritos, Jesus ordena que eles silenciem, e ele os repreende severamente, e não permite que os exponham, porque isso mostra de forma clara que os espíritos não estavam interessados em adorar o Senhor, mas, na verdade, revelar quem ele era, para que a perseguição pudesse tomar outras formas, e para que ali Jesus pudesse ter o seu ministério, talvez até na visão dele, encurtada. Mas ainda não era a hora de Cristo ser revelado e ser perseguido como iria ser. Por isso que Bavinck diz: Cristo não se deixou conduzir pela opinião das multidões, mas pelo plano eterno do Pai. A sua missão só poderia ser compreendida à luz da cruz. A identidade de Jesus só seria conhecida plenamente da cruz e pela proclamação do Evangelho. Por isso que a gente vê que a cruz e a palavra, não os gritos e as manifestações, são o fundamento da verdadeira fé. Gostaria de trazer mais um contraste que podemos encontrar: o coração humano e a rejeição. É um contraste profundo e doloroso. Os demônios reconhecem quem ele era, mas os homens ainda rejeitam o Salvador. Os fariseus o acusavam de blasfêmia. A multidão buscavam apenas para seus próprios benefícios. Só os discípulos, que foram chamados pela graça de Deus, aprenderiam a segui-lo. Muitos buscam a Jesus apenas como médicos para os seus próprios corpos, mas poucos o buscam e desejam como Salvador das almas. Essa é uma frase de Agostinho. Essa dureza de coração revela que a incredulidade não está apenas no mundo espiritual, ela habita no coração humano caído, mesmo que diante da verdade, prefere o seu próprio caminho. E essa é a maior loucura que a gente pode cometer. É olhar o Salvador e ver a graça que ele derrama sobre nós diariamente. É ver a cruz de Cristo sendo pregada diariamente. É ver a palavra de Deus que revela para nós quem Cristo é. E ainda assim a gente decidir caminhar com as nossas próprias pernas, achando que podemos escolher o que é melhor. Reconhecer quem Jesus é vai muito além de saber o que ele pode fazer. Nós podemos repetir
verdade sobre ele, sobre quem Cristo é, e ainda assim não seguir verdadeiramente. Muitos hoje buscam ainda experiências espirituais, campanhas de libertação, sinais e milagres, mas rejeitam o caminho da cruz e a vida de arrependimento. Jesus, ele não se impressiona com os gritos de reconhecimento, nem com multidões curiosas. Ele procura fé viva, obediência e comunhão. Por isso, nós devemos diariamente nos examinar. Nós estamos apenas repetindo que Jesus ele é o Filho de Deus? Ou nós verdadeiramente estamos nos rendendo completamente diante do senhorio de Cristo e de quem Ele é? A verdadeira fé não é apenas saber quem Cristo é. Por isso que nós podemos ver a própria exaltação de Cristo. Nos últimos dias, quando chegar lá no momento, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. E o que ele irá dizer é, não vos conheço, apartai-vos de mim. Por isso que a verdadeira fé não é apenas a gente saber que Jesus ele é o Filho de Deus, que morreu por nós, mas é verdadeiramente uma vida rendida aos pés da cruz. E isso se prova no caminho estreito da cruz de Cristo. Jesus, ele não buscava aplausos, nem fama construída em manifestações espirituais. Ele veio para mostrar um caminho de discipulado, revelar o reino de Deus pela cruz. E nós, como nós estamos buscando a Cristo? Estamos apenas querendo sinais, estamos querendo soluções para nossos anseios e problemas da vida, mas nós estamos realmente querendo seguir a Cristo, o Cordeiro de Deus, até o fim. A fé verdadeira não somente grita, Senhor, Senhor, sem o coração, mas a fé verdadeira, ela se curva, confia e caminha no caminho estreito de arrependimento e obediência. Porque reconhece não somente o poder de Cristo, mas também a sua beleza e a sua graça. Como é maravilhoso podermos olhar um texto como esse e perceber que isso nos assedia diariamente. Quantas vezes, meus irmãos, quando estamos vivendo dias bons, nós muitas vezes esquecemos de buscar o Senhor. Mas quando as coisas apertam, quando muitas vezes as dores da vida, as frustrações que temos, quando nós sentimos as dores do dia a dia, quando as contas não fecham, quando nós estamos passando por enfermidade, parece que são essas horas que queremos buscar cada vez mais o Senhor. Mas a nossa fé não deve ser moldada somente por aquilo que o Senhor faz, mas principalmente por aquilo que Ele é. Porque quando o Senhor diz não para nós, como é que nossa fé fica? Como é que ficamos diante do Senhor? Isso revela que nós devemos ser crentes cada vez mais maduros na caminhada com Cristo. Que conseguimos discernir nessa caminhada, que muitas vezes, nesse caminho estreito, o Senhor diz não para os nossos pedidos, não atende às nossas solicitações. E muitas vezes Ele nos leva a um caminho duro, árduo, mas que Ele caminha ao nosso lado. E não existe um caminho melhor, a não ser caminhar ao lado de Cristo. Esse contraste entre o reconhecimento verdadeiro e o falso revela que, para além de sinais e manifestações, a essência do discipulado, ela não está no grande espetáculo, no show da fé, como muitas vezes vemos por aí, mas no chamado soberano de Cristo. Os demônios sabiam que ele era, mas apenas aqueles que Jesus chamou, a graça, em graça, conheceram ele de fato. Por isso que nós encontramos em João, capítulo 10, versículo 3, que as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. A fé genuína não surge de exibições de poder, mas do chamado eficaz de Cristo, que transforma corações de pedra em corações de carne. E é justamente isso que vemos no próximo ponto, quando Jesus sobe ao monte e chama aqueles que ele mesmo quis para estarem com ele, e depois serem enviados.
E nós vamos ver agora que essa chamada molda não apenas o coração dos discípulos, mas também toda a missão da igreja. E nós encontramos mais um contraste. O chamado pessoal de Jesus, da multidão ao discipulado. A separação intencional nós encontramos aqui quando Jesus sobe ao monte. É interessante que essa figura do monte, nós encontramos em diversos momentos, mas que não revela simplesmente um local, não revela que é um local super espiritual, como muitos hoje interpretam dessa forma e vão ao monte para orar. Graças a Deus, a palavra de Deus nos instrui que quando nós devemos orar, podemos simplesmente se fechar ao nosso quarto e buscar ao Senhor. Mas se você quiser ir ao monte, fique à vontade para ir. Não significa que Deus está mais presente lá do que no seu quarto quando fecha a porta. Depois de ser seguido por multidões sedentas por milagres, Jesus se retira para o monte. Ali, um lugar separado de grandes multidões, mas um lugar de encontro e revelação em toda a história bíblica. Assim como Jesus subiu assim como Moisés subiu ao Sinai para receber a lei, agora o próprio Deus encarnado sobe ao monte para mostrar àqueles que formarão a nova comunidade do reino. Para aquele povo, essa figura do monte era muito mais interessante do que para nós hoje. O monte não significa tanto algo histórico, como aquele povo que recebeu a lei de Moisés e seguia a lei de Moisés tinha. Por isso que isso tinha um peso muito maior, porque marca esse momento e esse contraste, onde Cristo também recebe a revelação de Deus e mostra aquilo que ele queria para o seu povo. A multidão que queria apenas cura e alívio, mas Jesus buscava algo muito mais profundo, que era formar discípulos dispostos a segui-lo, mesmo que isso significasse rejeição e cruz. Esse ato de subir ao monte, ele mostra um caráter do nosso Deus que é soberano em seu chamado, e que mostra que Deus ali estava mostrando algo que vinha da parte de Deus para aquele povo. Jesus chama porque ele é o Senhor da salvação, e ele não responde ao clamor popular, ele age segundo o seu eterno propósito, com soberania e graça. E nós vamos ver o contraste da graça comum e da graça eficaz. No primeiro ponto, vimos a graça comum, a compaixão de Jesus tocando todos indiscriminadamente. Mas agora o texto revela essa graça eficaz. Jesus, ele chama quem ele quis. E aqui está o mistério e a beleza do chamado Salvador. Não foi uma seleção chamada por aparência. Não foi uma seleção chamada por influência ou então por uma moralidade. Foi um ato soberano de amor eletivo. A salvação, ela é obra exclusiva de Deus e não do homem. É o Espírito que regenera e chama irresistivelmente. E como isso é maravilhoso. E esse é o ensino central da nossa fé. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Foi o texto que acabamos de ler em João, capítulo 15, versículo 16. Esse chamado pessoal produz fé, arrependimento e nova vida. E não a glória humana, apenas graça de Deus operando no coração do eleito. Como é maravilhoso nós olharmos isso e desfrutarmos dessa beleza. Porque se olharmos para nós mesmos, meus irmãos, quem de nós teríamos obras suficientes para dizer assim, eu sou digno desse chamado do Senhor? Quem de nós poderíamos olhar para nossa aparência e dizer, eu sou belo demais para ser chamado pelo Senhor? Ou então, para os nossos títulos e posses, o que isso significa diante de Deus? E a resposta que a gente vê com o chamado dos 12 discípulos é que não significa nada. Jesus chama quem ele quer e a forma como ele quer. Como a gente viu o chamado de Mateus, como a gente já viu alguns chamados que já se sucederam nos capítulos anteriores, como os pescadores. Jesus, ele designou 12 para estarem com ele. E ele deu uma missão, que foi para enviar, a pregar e para exercer a autoridade. Nós vemos 3 dimensões desse chamado. A primeira é um chamado à discipulado e à comunhão. O discipulado começa com estar com ele,
antes de qualquer obra. Ele nos chama para a intimidade, para sermos moldados pela sua presença. Às vezes nós esquecemos isso na caminhada com Cristo. Às vezes nós estamos vivendo tão no piloto automático que esquecemos da promessa que Ele mesmo nos garantiu que estaria conosco todos os dias. E que Ele enviou o Espírito Santo para não mais vivermos distante do Senhor, mas agora o Espírito que habita dentro de nós, Ele caminha conosco diariamente. E isso é um privilégio que temos como sendo filhos e filhas do Senhor. É termos o Senhor conosco, nos moldando, nos capacitando, nos mostrando o caminho. Como isso é precioso. Porque a gente olha para esse texto e a gente aprende, não é que a multidão está errada simplesmente em pedir. Ela está errada porque ela tinha no seu coração somente o desejo de satisfação pessoal. Mas quando nós entendemos que o Senhor chama para perto dele, agora nós podemos ter o Senhor perto de nós, onde podemos entender que ele é soberano sobre tudo e podemos nos achegar diante dele nesse caminho e podemos colocar diante dele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas dores, aquilo que somos sem usar máscaras, viver com ele, os seus pecados e defeitos. Porque a gente olha para os discípulos, os 12, e a gente vê que esses homens eram pecadores como nós. Mas Jesus, ele não nos chama somente para caminhar, para nos moldar, para nos amar, nos acolher, mas ele também nos chama para poder nos capacitar, para poder termos uma missão, para podermos sermos testemunhas do Senhor. E ele chama e ele nos envia a pregar. Não é apenas contemplação, é proclamação, é obediência ao mandamento de fazer discípulos de todas as nações. É um chamado para sermos apóstolos, não no sentido de sermos separados pelo Senhor para um propósito específico, como os 12 foram chamados. Hoje já não temos mais essa autoridade para nos denominarmos apóstolos como esses eram. Porque como a gente vê, quando Matias é chamado para substituir Judas, que o traiu, existia um critério específico do chamado de Matias, que era que ele tivesse visto o ministério de Cristo, andado com Cristo, e poderia ali se suprir. E esse chamado específico era receber a autoridade do próprio Cristo para poder iniciar a igreja do Senhor, como vemos em Atos. Onde eles poderiam, como Pedro, ali quando entra no templo e estava ali um paralítico e diz, me dá uma esmola, e ele diz, eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou, então levanta e anda, e logo depois ele ouve a pregação. E ele fala sobre a autoridade de Cristo, porque o próprio Cristo deu autoridade para que ele pudesse ser representante dele com poder. Nós não temos essa autoridade apostólica que foram dadas para somente esses 12. Mas nós temos um chamado do Senhor para sermos apóstolos no sentido de enviado pelo Senhor. E quando somos enviados pelo Senhor, não pregamos com a nossa própria autoridade, mas com aquela que ele nos deu mediante a sua palavra. Quando abrimos a nossa boca e falamos da palavra de Deus, nós estamos sendo apóstolos do Senhor. Porque nós estamos falando e proclamando a palavra de Deus, que ele, que por si só tem autoridade. Por isso que nós entramos numa outra dimensão, que é a autoridade espiritual. Ele nos concede autoridade sobre os demônios, mostrando que o discipulado não é neutro. Somos chamados para combater as trevas com a verdade e a luz de Cristo. Em nome de Jesus. Não é por nossas forças. Não é por aquilo que eu sou super espiritual. Nós podemos ter a nossa agenda religiosa completinha, mas o nosso coração pode estar distante de Deus. Quando a gente olha a perseguição, como nós vimos até aqui, foram daqueles que eram autoridades religiosas, pessoas que estavam na sinagoga,
mas que na verdade tinham seus corações totalmente distantes do Deus, da lei que eles diziam crer. Esses elementos, comunhão, discipulado, missão e autoridade espiritual, eles são inseparáveis. Um discipulado sem comunhão, ele é um ativismo vazio. Sem missão, é egoísmo espiritual. E sem autoridade, é impotente contra o mal. É importante nós entendermos esse chamado do Senhor para nós. Um discipulado sem comunhão com o Senhor, ele só se torna um ativismo vazio. Uma missão, um chamado sem missão, é um egoísmo que só quer benefício para si mesmo. E sem autoridade, ela acaba sendo irrelevante contra aquele que é o nosso principal inimigo, que são as principados e as potestades desse mundo. Nesse chamado do Senhor, nós encontramos algo precioso, e é interessante como Cristo coloca, como Marcos coloca, os nomes deles e algumas características. A gente vai ver que Deus ele chama pessoas de forma muito diferentes e pessoas diferentes. A gente vê Pedro, que muitas vezes é impossível, mas também é falho. A gente vê João, que é conhecido como um discípulo amado. Tomé, que ele é aquele cara que é o cético, que precisa ver para crer. Mateus, o cobrador de impostos, como vimos, que era odiado por muitos judeus. Simão, o zelote, que tinha um fervor revolucionário. E até mesmo Judas Iscariotes, aquele que ia trair Jesus. Essa diversidade revela que o chamado de Jesus não se baseia em um perfil ideal de supercrente, mas ele chama pessoas diferentes, de origens e temperamentos distintos, para formar um só corpo. E até mesmo Judas foi chamado. Isso nos lembra que a soberania de Deus inclui até mesmo os mistérios mais profundos. Ele sabia que Judas faria, mas ainda assim o chamou. E isso, lógico, para que se cumprisse as Escrituras. Isso demonstra que nada foge do plano de Deus. Judas seria um instrumento de traição, mas isso não fugiu do controle divino. Nós podemos ver que, devido à sua grande providência, é Deus que governa sobre todas as criaturas e as suas ações e as suas coisas. Podemos perceber, através da vida desses discípulos, que eles muitas vezes foram falhos e pecadores. Eles fugiram no Getsêmani, dormiram muitas vezes em vez de vigiar. Eles disputaram o que seria o maior. Pedro negou a Jesus. Contudo, eles também foram instrumentos de glória. Eles compreenderam esse chamado do Senhor. Eles compreenderam qual foi a missão que Cristo deu para eles. Por isso, nós vamos ver de forma bastante clara que eles proclamaram o evangelho com ousadia. Eles foram cheios do Espírito e fundaram a igreja. Eles suportaram prisões, açoites e até morte para que Cristo fosse conhecido. Nós não fomos chamados por nossas virtudes, mas pelas misericórdias de Deus. E é essa misericórdia que nos sustenta, mesmo quando nós caímos. E glória a Deus por isso. Por fim, meus irmãos, esse chamado não era apenas para aquele momento, mas ele era um começo de uma missão que continuaria através da igreja. Aqueles 12, tão diferentes entre si, foram enviados para proclamar o evangelho, estabelecer a igreja de Cristo. E onde essa missão começou a se manifestar, nós vamos ver claramente em Atos, capítulo 2, quando desce o Espírito, e ali muitos dos que tinham recebido apenas a graça comum de Jesus, que haviam sido alimentados, que haviam sido curados, que haviam sido libertos por ele, agora foram alcançados pela graça especial através da pregação do Evangelho pelos apóstolos. O que podemos perceber com isso é que muitas vezes nós não temos a dimensão de abençoar outras pessoas. Até onde isso pode ir? O que Deus quer com isso? Às vezes deixamos de abençoar alguém, achando que isso vai ser o fim em si mesmo.
E muitas vezes acabamos fazendo um grande erro, que é deixar de ser bênção, de abençoar as outras pessoas. Porque acreditamos que isso não pode ser uma manifestação do reino de Deus. Mas quando nós olhamos o que Cristo fez, quando Cristo ele alimenta, quando Cristo ele cura, quando Cristo ele liberta, nós vamos ver algo precioso. Porque aqui, na caminhada dos discípulos, em Atos, nós vamos ver que muitos aqueles que foram apresentados ao reino de Deus pela graça comum, através da vida de Cristo, eles passam a ouvir o evangelho, a pregação do evangelho. E nós vemos na primeira pregação do evangelho, através da vida de Pedro, milhares sendo salvos pela palavra de Deus. O mesmo povo que nos dias de Jesus se aglomerava por benefícios, depois eles ouvem a palavra e creem. Isso nos mostra o poder e a continuidade do chamado de Cristo, que não termina em sua ascensão, mas se estende pela obra do Espírito Santo, usando a sua igreja para chamar seus eleitos de toda a tribo, língua e nação. E como é um privilégio para nós, se nós compreendermos esses chamados do Senhor, nós podemos fazer parte da missão que começou em Cristo e que foi continuada pelos discípulos, e que nós podemos continuar abençoando as pessoas e proclamando a mensagem do Evangelho. Se você tem a chance, meu irmão, de poder abençoar uma pessoa e falar do Evangelho do Senhor, isso é um combo perfeito. Mas se você está de passagem e pode abençoar aquela pessoa, não deixe com que os seus pré-julgamentos atrapalhem aquilo que Deus pode usar a sua vida para abençoar uma vida. Porque isso também revela a graça comum que é derramada sobre nós. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor continua nos abençoando, mesmo sendo falhos e pecadores, sendo ingratos, achando que pode tudo depender de nós mesmos, mas ainda assim o Senhor continua nos abençoando. Nós precisamos perceber que o chamado de Jesus, ele não é genérico. Ele chama e continua chamando pelo nome, com amor pessoal e com propósito eterno. Nós podemos também, muitas vezes, estar nessa multidão e até mesmo ver milagres, mas só o chamado eficaz pode transformar o nosso coração para a vida de discípulo. Se você, meu irmão, foi chamado, recebeu a graça do Senhor, o milagre da parte de Deus, mas o seu coração ainda não se entregou verdadeiramente ao Senhor, para uma vida de discipulado, de abandono do pecado. Eu convido os irmãos, a você que está ouvindo, a reconsiderar. A considerar tudo isso que você já ouviu. Porque Cristo, ele não só está disposto e não só quer transformar as nossas coisas terrenas, mas ele quer transformar o seu coração. Ele quer tirar o seu coração de pedra, ele dá um coração de carne, que sente, que pulsa e que vive para a glória de Deus. O discipulado que o Senhor nos chama não é somente para receber as bênçãos de Deus, mas é viver em comunhão, em missão e combate espiritual. Há um discipulado com maturidade, desfrutando de Deus, não somente por aquilo que Ele nos dá, mas principalmente porque Ele é maravilhoso para nós. Nós devemos reconhecer que somos parte dessa continuidade, chamados para a comunhão e enviados para proclamar o Evangelho. Nós precisamos perceber que a fé verdadeira é aquela que nos une a Cristo por meio dele e nos une à missão de levar a sua palavra ao mundo. Para concluirmos, o chamado de Jesus não surge de nossas preferências ou ambições. Ela nasce do coração soberano de Deus, que chama para a comunhão, nos molda para a missão e nos equipa para a batalha que vivemos dia a dia, que é espiritual.
Ele não escolheu os 12 porque eram os melhores, mas porque ele os quis. E isso nos enche de humildade e confiança, porque a obra é dele, não nossa. Ele nos chama porque a obra é dele, não é nossa. Não porque nós somos bons, não porque nós somos fortes, mas porque mesmo as nossas fraquezas, ele continua nos aperfeiçoando e nos moldando para a sua glória. Nós podemos ver que a meditação de hoje nos coloca diante de contrastes poderosos, contrastes que continuam a ecoar em nosso mundo e em nossos corações. A multidão, ela busca alívio, mas não quer a cruz. Os demônios reconhecem a verdade, mas não se rendem a ela. Mas os discípulos, eles ouvem o chamado e eles são transformados por toda a sua vida. Na multidão havia um movimento impressionante, mas um vazio de compromisso. Nos demônios havia um reconhecimento forçado, mas sem amor. Nos discípulos havia fraqueza, dúvida, mas também havia rendição e obediência. E que nós podemos ver o que o Senhor nos mostra aqui. Que não basta apenas ver os milagres de Deus, mas nós precisamos nascer de novo. Que não basta apenas confessar a nossa boca, mas nós precisamos crer de coração. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos confessar e crer no nosso coração. Que não basta apenas se aproximar para receber as bênçãos, mas é preciso se render ao Senhor que nos chama. E a pergunta que precisamos sair essa noite é onde nós estamos diante de todos esses contrastes. Nós estamos semelhante a essa multidão que busca alívio para essa dor, para nossas dores mais profundas, mas nós não queremos nos arrepender. Nós estamos como os demônios que reconhecem intelectualmente que Deus é, que Jesus é, que fala que Jesus ele é aquele que morreu por nós, que ele é o Filho de Deus, mas não amamos verdadeiramente a Cristo. Ou nós estamos mais semelhantes aos discípulos, que reconhecemos que Jesus, ele nos chama, mesmo falho que nós somos, e que ele nos continua chamando, e esse chamado ecoa aos nossos corações, quando diz, vem e segue-me. Por isso que o convite de Jesus, ele permanece ainda hoje. O Cristo que curou a multidão, que silenciou os demônios, é o mesmo que chama pelo nome aquele a quem ele quer enviar. Ele não chama os perfeitos, mas ele chama os pecadores. Ele não nos chama para viver uma vida de comodidade, mas ele nos chama para a comunhão, uma vida de discipulado e uma vida para a sua missão. E o chamado dele, irmãos, ele é pessoal, ele é transformador e ele é eterno. E nós podemos vivenciar isso com beleza e com graça. Porque o caminho do Senhor servo, é o melhor caminho que podemos seguir e caminhar junto com ele. Que o Senhor possa nos ajudar e aprender com tudo isso que nós podemos aprender nesse texto, para que possamos viver com graça e com beleza, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor, se rendendo ao Senhor e proclamando o Senhor com a autoridade que Ele mesmo nos deu como testemunhas de Cristo. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos nos achegar diante de Ti e ver esses contrastes que encontramos nesse texto, que Cristo vivenciou naquela época, quando ele se depara com uma multidão que vem de diversos lugares e que ali se apresenta diante dele buscando somente curas externas, problemas muitas vezes que são legítimos,
dores para a sua alma, para a sua mente, dores físicas, dores espirituais. Dores essas, ó Deus, que precisam de cura, que precisam de libertação. Mas nós podemos ver de forma bastante clara um contraste, que eram multidões que estavam em busca do Senhor somente como um milagreiro para os seus problemas físicos e espirituais. Mas perderam de desfrutar a grandiosidade de Cristo, que não se resume naquilo que Ele pode oferecer, mas naquilo que Ele é, o Salvador das nossas almas, aquele que é o caminho, o único caminho, aquele que é o nosso melhor amigo, Consolador, Conselheiro, maravilhoso, Príncipe da Paz, aquele que caminha conosco, aquele que pode, ó Deus, trazer verdadeiramente paz, cura, amor e libertação, que só pode vir do Redentor, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quantas vezes, Senhor, nós estamos como essa multidão? Esquecemos quem verdadeiramente o Senhor é, a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, que não somente se compadece das nossas dores e fraquezas, mas que nos dá um remédio maravilhoso e infalível, que é o perdão para nossos pecados, que nos liga ao Senhor, nosso Pai, que nos dá vida eterna, que nos dá uma verdadeira esperança e consolo. Quantas vezes, ó Deus, nós queremos somente te buscar quando estamos sem nenhuma esperança em outras coisas. Quando muitas vezes estamos desesperançosos, quando muitas vezes queremos somente aquilo que o Senhor pode nos dar. Senhor, nos perdoa, Pai. Porque, ó Deus, eu creio que assim como eu, muitos já desfrutaram da tua graça, já receberam perdão para os seus pecados, reconhecem não somente de falar da cruz de Cristo, mas que muitas vezes nossa vida está tão fria espiritualmente, que vivemos uma vida religiosa, buscando o Senhor como um curandeiro, um Senhor que só faz milagres, um Deus como um gênio de uma lâmpada, que está ali para satisfazer a nossos desejos, mas que muitas vezes não percebemos que o Senhor nos leva para muitas vezes lugares difíceis, para forjar o nosso coração, para transformar a nossa alma, para nos fazermos mais parecidos com o Senhor, para dependermos verdadeiramente de Ti. E quando às vezes recebemos o não do Senhor, nós ficamos como crianças, fazemos birra, não queremos mais buscar o Senhor, não queremos mais estar na comunhão com o Senhor, não queremos mais ler a Tua palavra, não queremos mais estar junto com os nossos irmãos. Mas, ó Deus, eu te peço, ó Pai, nos dá a maturidade para podermos buscar o Senhor não como um milagreiro, não somente como curandeiro, mas sim com confiança na Tua soberania, como nós aprendemos na Tua palavra.
para que o Senhor faça sempre a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Para que em tudo a gente coloque, se o Senhor quiser, que assim o Senhor faça. Que a gente possa, ó Deus, viver com maturidade, sabendo que Tu és soberano sobre todas as coisas e que o Senhor enxerga muito além do que podemos ver. Que o Senhor nos dará aquilo que é o necessário para nós. Que o Senhor está com a gente mesmo nos tempos difíceis, mesmo quando as contas não fecham, mesmo quando estamos enfermos, mesmo quando estamos muitas vezes até pecando diante do Senhor. O Senhor estar ali para poder nos confrontar, para poder nos exortar, para poder nos consolar, para poder levar os nossos fardos e as nossas ansiedades. Que caminho maravilhoso, ó Deus, nós temos contigo. E muitas vezes esquecemos disso, tornando os problemas muito maiores, crendo que os problemas terrenos são suficientes para podermos titubear a nossa fé. Por isso, ó Deus, eu te peço que saiamos daqui com coração e fé fortalecidos no Senhor, que continua sendo o consolo para nossas vidas, que continua sustentando as nossas almas, continua sustentando a nossa caminhada, continua sustentando mesmo em meio às dores terrenas, continua nos abençoando também com tantos milagres, trazendo providência para aquilo que não mais enxergamos que existe providência, operando milagres para aquelas coisas que já estão desiludidas. Continua derramando sua graça comum de forma preciosa no pão de cada dia, quando saímos da nossa casa e voltamos em paz. E isso acontece não só nas nossas vidas, mas também sobre todo o mundo, quando o Senhor continua refreando o mal. Que nós possamos, ó Deus, olhar para tudo isso, não com pesar, mas que possamos glorificar ao Senhor. E ainda mais, que possamos desejar fazer parte dessa graça que o Senhor derrama sobre justos e injustos, abençoando aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Tira de nós, ó Deus, o olhar de julgamento, que muitas vezes tem um discernimento verdadeiro por trás. Realmente, nós encontramos por aí, em muitos lugares, pessoas que só querem pedir e pedir e pedir. Mas o Senhor não nos chama para sermos juízes das causas alheias, mas o Senhor nos chama para fazer o bem. E se a gente entende que fazer o bem não é dar o dinheiro para aquela pessoa, mas é o Evangelho de Cristo, então, ó Deus, que nós possamos abrir a nossa boca e proclamar o Evangelho de Cristo. Mas muitas vezes nós passamos de longe, como o mestre da lei, como o fariseu, como nós vemos na parábola da história do bom samaritano. Mas o Senhor nos chama para sermos suas testemunhas e anunciarmos o reino de Deus. Então, ó Deus, que a gente possa viver como luzeiros nesse mundo. Que nós possamos viver para a tua glória. Porque esse mundo, ele é do jeito que é. Não somente porque existem tantos pecados, não somente porque o mundo existe tantas coisas terríveis, mas também porque o teu povo não compreende a missão a qual foi designado. Por isso, ó Deus, eu te peço que assim como os discípulos compreenderam sua missão e todos eles, quase todos eles,
morreram por causa do teu evangelho. Que a gente, mesmo com nossas falhas, ó Deus, levemos o evangelho a sério. E vivamos com a nossa vida, com autoridade, com graça, com amor, que o Senhor mesmo derrama sobre nós. Levando o evangelho de Cristo, anunciando o evangelho de Cristo, proclamando o evangelho de salvação, aonde a gente estiver. Porque isso não é somente a nossa missão, mas é a missão que Cristo começou e nós somos comissionados a ela. Nós estamos simplesmente testemunhando de Jesus. E que privilégio nós temos, Senhor. Por fim, ó Deus, eu quero te pedir por aqueles que estão aqui, mas que ainda não foram transformados verdadeiramente pelo teu evangelho, mas estão aqui somente para buscar o Senhor e os seus benefícios. Mas que eles entendam aqui que o maior benefício que o Senhor nos dá foi que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E isso e somente isso pode trazer salvação para nossas almas. Pode trazer solução para o nosso maior problema, que é o pecado que reside em nós. E que somente Cristo, que venceu a morte, que venceu o pecado, pode nos dar. Haja, Deus, na vida desses que ainda precisam do teu verdadeiro encontro contigo. E chama ele, ó Deus, assim como o Senhor chamou aqueles discípulos para perto. E que eles te amem verdadeiramente. E que juntos possamos servir ao Senhor com alegria, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.